Descobrindo o autismo na vida adulta. Vamos continuar nossa conversa com Adalto Barcelos, doutorando em psicologia, terapeuta supervisor. Nesse episódio, ele vai falar um pouquinho das questões relacionadas ao espectro do autismo, como que se dá para o Adalto estar dentro do espectro e o que é exatamente essa questão de espectro, por que é o espectro. Antes disso, inscreva-se, compartilhe para ampliarmos essa conversa no YouTube. Adalto, o autismo, né, por uma perspectiva aí desde 2013, a partir do DSM-5, a gente tem essa questão do espectro do autismo, né? O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, que a gente sabe que tem uma causa multifatorial, poligênica, influências do ambiente, e que a pessoa vai cursar com as diferentes, uma paleta imensa, né, cada vez maior, de dificuldades, tanto no processo de comunicação, linguagem falada, linguagem social, comunicação social, padrão muitas vezes restrito, de interesses muito restritos também, e isso tudo acaba por dificultar o que a gente estava falando ali da interação interpessoal, principalmente com pares, né? E a gente sabe que muitas vezes a captação de estímulo, as pessoas com autismo tendem a captar de uma forma diferente os estímulos sensoriais. A gente está aqui agora, eu estou escutando o que está acontecendo ali fora, eu estou com essa luz que às vezes me incomoda, eu estou pensando às vezes que pode estar frio e aí vocês podem estar sentindo frio. Então a gente vai captando esse monte de estímulo, filtra, organiza e emite respostas a isso tudo. E na pessoa com autismo, essa captação continua sendo feita. E o que a gente sabe é que é uma grande bagunça dentro do cérebro para conseguir fazer essa filtragem. Como que é isso para você? Assim, como que você entende e o que você consegue falar sobre as estratégias que você vem desenvolvendo, né, desde a sua infância até hoje, que você entende que pode ser importante para compartilhar com outras pessoas? Eu vejo que uma coisa que me ajudou muito numa alteração que eu tenho foi uma das medicações que eu tomo, porque eu sinto muito calor o tempo todo, assim, desde sempre, e o calor, ele também parece que ele ajuda eu ficar mais nervoso. Então, meio que eu fico nervoso, fico com calor, e fico com calor, fico nervoso, vai um aumentando o outro. E a medicação ajudou muito nisso, uma coisa que antes, né, do diagnóstico, isso me atrapalhou muito a vida inteira, nessa questão de criar estratégia, porque a partir do momento que eu não consigo controlar o clima, assim, vamos dizer, então, é uma coisa que eu não conseguia criar estratégias. Então, às vezes, tomava 10 banhos num dia, né, para ver se passava o calor, para ver se eu... Então, aí também puxava essa ideia que a gente vê hoje, que com o trabalho das pessoas falarem, o autismo é bom com água, ajuda a regular a criança. Eu fico pensando assim, faz um certo sentido, a pessoa nunca parou para analisar o que tem na água, mas às vezes a criança não está se comunicando, né, que ela está com calor, que ela está nervosa, e a água ajuda nisso. Uhum. Então isso é uma estratégia assim, que eu penso como bem importante para qualquer, não só para mim, mas para qualquer idade, né? Uhum. E aí você traz uma questão que de certa maneira fala um pouco dessa questão sensorial mesmo, né, de captação de sentidos. Uhum. Como que você já fez alguma vez avaliação para verificar essa questão também sensorial? Como que foi isso? Eu fiz a avaliação com o terapeuta ocupacional. E aí o meu perfil, né, sensorial de alteração em todas as áreas. Uma coisa que eu sempre, desde bebê também tive de alteração era em relação ao movimento. Então, eu viajava de carro, vomitava tudo. Né? Viajava de ônibus, vomitava tudo. Uhum. Brincava, ia no parquinho de diversão, vomitava tudo. Então, até hoje eu praticamente nunca pude aproveitar um parque de diversão porque eu passo mal. Então isso é uma alteração bem forte assim na vida.
já fiz um pouco de terapia ocupacional, mas acabei parando no momento, mas é bem importante. Eu fiz também avaliação, né, de fonoaudiologia, porque eu estava com dúvidas se minha dificuldade em matemática, escrita, essas coisas, eram algo específico, se era algum outro transtorno extra, né, uma dislexia, alguma outra coisa, porque eu costumo escrever as coisas ao contrário, eu costumo embaralhar as frases, e aí na avaliação, né, viu que faz parte da disfunção executiva que eu tenho, então não é uma coisa extra. Então. Mas, Adalto, e como que é isso para uma pessoa que já fez um mestrado e agora está fazendo doutorado? Porque a gente sabe, assim, que, né, o nosso mundo é neurotípico, teoricamente. Teoricamente. Sim. Mas, assim, a academia é um lugar de muitas regras, né, de uma formatação importante. Me explica um pouquinho, assim, das suas dificuldades nesse ambiente. Foi tudo com muito sofrimento, mas como eu sou muito bom no computador, na informática, então eu sempre consegui, de alguma forma dar um jeito. Aí eu acho que se eu tivesse que escrever tudo à mão e ficar apagando e fazendo, acho que eu não... se fosse uma época um pouquinho mais para trás, eu já não faria. Agora no computador que eu vou lá, digito tudo, já conserto, essa frase eu escrevi ao contrário, já recorto e já coloco na ordem certa. Sim. Porque quando eu escrevo tudo ao contrário. Aí eu vejo, eu releio, eu vejo que eu escrevi tudo ao contrário, eu começo a tentar organizar a frase. Porque o jeito que eu penso, já me chamaram até de Yoda, né, na internet uma vez, eu nunca assisti, mas aquele... Mestre Yoda, que ele fala ao contrário as coisas, já me chamaram disso uma vez, porque eu digitava assim muito rápido e não ficava corrigindo, né, então ficava ao contrário. Não, mas eu penso isso na escola, né, porque na escola muitas vezes você não tem esse tipo de adaptação, que talvez seria uma adaptação até mais simples para uma criança hoje em dia, né, um recurso tecnológico, né, levar um computador ou então um iPad para a sala de aula, mas você não teve isso, na sua época não tinha isso. Não. E aí as provas eram ao contrário mesmo, tá tudo bem. Eu não lembro das provas, mas eu lembro que eu era ruim em todas, assim. Você ia mal na escola? Ia. É surpreendente também, né, saber que você chegou a um doutorado hoje, sendo que na sua vida escolar você era tido... Eu passava na média, assim, né, no máximo. Eu tirava nota boa em inglês, que eu gostava. E também porque talvez a construção da língua inglesa é bem diferente também. Bem diferente, né, do português. Que te facilitava o entendimento. Ou talvez também porque, como ele tem facilidade, estou dedução agora do que a gente está conversando. Como você também tem facilidade, né? Teve mais facilidade com o inglês, você meio que se alfabetizou no inglês primeiro. E aí, porque hoje você pensa para falar, você pensa em inglês, depois que vem o português. É tudo misturado na minha cabeça. E você nunca fez um curso de inglês? Não, eu acabei que eu fiz na escola porque era junto, né? Tinha a escola lá do interior que eu morava, né? Eu sou do interior, então tem essa outra característica também, que é bem diferente quando eu vim para Vitória, era um absurdo, assim, a discrepância do ensino. Mas então, aí você fez inglês na escola? Mas você formou em um curso qualquer de inglês ou você teve uma introdução? Não, é porque a escola tinha uma parceria com um cursinho de inglês. Aí dentro da escola mesmo tinha uma salinha separada que a gente ia. Era, acho que uma vez por semana. Acho que era uma vez por semana. Aí eu fiz os 8 anos de inglês, pelo menos. Então me deu uma base boa. Então foi bastante tempo. Sim. E somado também a teu interesse, que era acima da média, vamos dizer assim. Você tinha mais interesse do que as outras crianças, possivelmente, ou não? Sim, porque eu tento analisar isso porque as pessoas que estudaram comigo não sabem inglês hoje. Então, tipo assim, é como se não tivessem aproveitado ou aprendido realmente, né? E nem todo mundo tirava nota boa, né? Eu e mais um ou outro. Sim, sim. Então,
isso é uma habilidade, né? É uma coisa que você desde cedo vem falando que é uma habilidade, por exemplo, idiomas, alguma coisa assim. Sim. Tem algum outro idioma, alguma outra língua que você também já tentou, que você tem afinidade, enfim, que fale um pouco dessa sua preferência por idioma? Eu queria aprender um monte, só que eu começo, né, várias coisas e interrompo. Mas o que você já começou, por exemplo? Eu já comecei a fazer alemão e russo, assim, que eu sinto muita afinidade. O alemão eu acho muito parecido, né, com o inglês. E o russo eu sempre tive uma conexão forte, não sei explicar. E já comecei a fazer uns cursos online também. Uma semana eu sentia que eu estava entendendo muitas frases e textos, só que como eu não dou continuidade, aí eu acabo esquecendo depois. Mas é uma área afim, é uma área de você percebe uma habilidade Sim. maior, né? Tem mais alguma outra habilidade, algum dote que você veja que potencialmente seria um talento, coisa parecida? Não. Aí é uma coisa que eu tô buscando, porque eu não me acho bom, assim, muita coisa, então... Eu acho que essa área de tecnologia, você diz também, né? Que também tem a ver um pouco com linguagem, ou não? Mas assim, eu não sei se eu chego a falar que isso... Que é um talento. Ok. Acho que... Como é a questão um interesse dos idiomas, né? É um interesse, você é uma área afim, uma coisa que você gosta. Isso. O Adalto, então assim, a gente vem falando sobre diagnósticos e buscas do diagnóstico, né? E você tendo que se colocar nesse processo de avaliação muito frequente, eu acho que até por conta de você ser uma pessoa que tem um autismo, mas no nível 1, né, que a gente fala. E aí, conta um pouquinho assim pra gente, qual é a importância disso, por que às vezes as pessoas precisam se colocar no diagnóstico, no psicodiagnóstico, né, mais de uma vez, assim, não é uma... Porque também, né, Bia, que muitas vezes não é possível você, enquanto psiquiatra, eu posso precisar de um tempo maior e não somente de uma consulta para conseguir fazer a definição de um diagnóstico, considerando exatamente esse espectro e principalmente quando a gente fala de criança, a gente está falando de um diagnóstico que pode ser feito na infância, mas que vai continuar, vai persistir durante toda a vida daquela pessoa. Então, eu não posso ser leviana com aquela pessoa, com aquela criança, de fazer um diagnóstico muitas vezes e lá na frente, né, a pessoa não ser exatamente, não estar no espectro ou coisa parecida. Então, sim, eu acho que é nisso, sim, que a gente precisa... A questão da avaliação é muito delicada, né, porque quando eu, por conta própria, com 18 anos, pedi dinheiro para minha família e fui no neurologista, eu já sabia que eu tinha TDAH, né? Mas também é aquela coisa, você pode influenciar a avaliação ali do médico. Mas eu sabia que eu não estava influenciando porque eu meio que... não foi um autodiagnóstico, mas também assim, hoje se você pergunta qualquer pessoa, ela vai falar que eu sou um caso de livro, assim, que eu tenho exatamente todos os sintomas, assim, então eu sabia que não era uma coisa de autodiagnóstico, eu simplesmente fui, assim, olha, eu acho que eu tenho isso, ele, realmente você tem, e aí, fui diagnosticado com 18 anos, só que ficou só nisso. Então, é importante não chegar para uma avaliação com uma ideia só, né? Fazer uma avaliação ampla com a equipe inteira, interdisciplinar, para você ter um resultado amplo também. Porque se você for, eu quero ver se eu tenho isso, às vezes você vai muito enviesado, né? E quanto mais profissionais, né, tiverem nessa avaliação, melhor vai ser o resultado. Acho que isso é muito importante. Então, principalmente para um caso adulto, porque você que chegou na idade adulta e não tem diagnóstico, vai aparecer um monte de coisa junto, né? Se você for só procurar autismo ou só TDAH, vai misturar com ansiedade, vai misturar com personalidade, então você não pode definir assim uma consulta só, em uma sessão só.
tem que fazer uma avaliação muito bem feita. Um momento de vida também, né, Adalto? Assim, às vezes o momento que a pessoa procura essa avaliação é o momento que ela está com uma depressão muito profunda, e aí às vezes isso vai influenciar em outras características cognitivas, características emocionais, né, e que vão influenciar esse resultado. Às vezes acabou de ter o diagnóstico do filho, ainda está vivendo aquele luto ali do diagnóstico do filho e vai avaliar ela mesmo, então também pode ter interferências, né? Bom. Sim. E você fez a avaliação com 18, depois você fez uma outra avaliação e você já foi reavaliado, porventura, depois desse diagnóstico, por exemplo, inicial? O que aconteceu foi que, tipo, eu sempre tive essa suspeita minha do autismo também, e eu fazia vários testes, assim, online, quando eu era novo. Você dava um Google? Mas tem os testes americanos que são utilizados até hoje, né, que eu fazia, acho que eu tinha 13, 14 anos que eu fazia, em inglês, que eles contam dados para pesquisas, e eles medem um índice de neurotipicidade, acho que é assim a tradução, para ver o quanto da sua resposta é neurotípica ou não. E eu ficava fazendo e comparando para ver se eu mudava alguma coisa, nunca mudava. E eu já levei isso para alguns psicólogos, eles falavam, não, isso não tem nada a ver não, e você é normal e tal. Não tem validação, às vezes. Não tem validação. Aí, quando eu fiz essa primeira avaliação neuropsicológica, eu não levei isso, mas eu levei a ideia só da hipótese, né, diagnóstica. E aí foi positivo, né? Positivo. O resultado foi... Foi de autismo, né? Foi autismo. E TDAH. Isso, TDAH já confirmou o que já estava também diagnosticado. Porém, estava num momento muito difícil da vida e eu refiz essa avaliação um ano depois, para ver mesmo questões cognitivas como estavam, porque eu também estava no início de troca de medicação e não estava muito... Na época da primeira avaliação. Isso, na primeira avaliação, estava trocando medicação, estava numa época muito boa. Aí eu quis fazer novamente um ano depois, né, por fins de curiosidade mesmo, mas os diagnósticos já estavam fechados. E aí você estava falando pra gente aqui, em off, né, e aí a gente vai colocar agora para todo mundo, sobre essa primeira avaliação que veio lá uma performance cognitiva, um QI total de 124, pelo que eu entendi, uma perda ali em memória operacional, e você, com a medicação corretinha, sem sintomas, né, depressivos e tudo mais, você recuperou, e aí você ganha um score aí a mais, e aí vem o QI total, que foi agora 130, né? E aí 130 de QI, considerando a margem ali de mais e menos, você fica dentro do que a gente chamaria, né, se a gente for considerar só a questão do QI total, você entraria ali também para uma nova categoria, que seria de altas habilidades de superdotação, que não é um diagnóstico médico ainda, né, mas que faz alguma diferença, até explica algumas coisas no seu funcionamento, principalmente, né, nas estratégias pelas quais você conseguiu desenvolver para conseguir também lidar com as situações, né? Assim, o diagnóstico em si não, como você falou, nem tem ainda, né, na questão brasileira. Não é um diagnóstico médico, né? No Brasil ainda não, mas quando eu estudo eu vejo muitas coisas que eu me identifico, né, principalmente nessa questão de emoção também, de labilidade, né, emocional, que não é só do terra. Então, acho que o autoconhecimento é fundamental, assim, não é fundamental, ele vem como um resultado muito gritante dessas avaliações, porque por mais que seja só um nomezinho, né, você vai estudar aquilo para se entender melhor, você vai ver outras pessoas que também são dessa forma, que fazem coisas com isso, e você começa a se identificar e começa a buscar coisas parecidas que vão acabar te ajudando, né? Que muitas vezes
você busca especialistas, mas eles não têm conhecimento para te ajudar naquilo. Tipo assim, nunca atendi alguém dessa forma. Alguém que tem as suas questões e vai ficar repetindo uma conduta básica que não vai te ajudar muito. Então... eu acho que isso é o que a gente tenta fazer muito aqui nesse podcast do Invisible, né, Adalto? Você está trazendo a questão de procurei psicólogos, levei isso para eles, eles falaram, não, isso não tem nada a ver. A gente não vê, né, pelo menos assim, ok, eu já passei na faculdade tem um tempo, mas não sei se isso mudou muito, mas a gente não vê coisas tão específicas, assim, principalmente autismo na vida adulta. Isso é um tema super novo, assim, né, se a gente for parar para pensar. E a gente não tem acesso. Então eu fico imaginando, né, o profissional que nunca se debruçou sobre esse tema, ele vai ter realmente muita dificuldade de entender aquilo que você estava falando para ele, né? Então, trazer essas informações e aprender um pouquinho com cada um que senta aqui, porque eu falo que aqui eu aprendo muito, né? É fundamental para a gente conseguir uma prática diferente, para a gente conseguir dar o suporte para essa pessoa diferente, porque às vezes eu posso não saber, mas eu vou falar bem assim, poxa, mas eu acho que tem alguém que saiba, né? Que sabe isso que você está me trazendo aqui, e a gente vai precisar procurar esse caminho. Sim, eu acho que é isso, né? E assim, eu acho que também a gente não pode, eu e Bia, a gente em 2019, a gente fez a primeira jornada de autismo na vida adulta. Então, isso a gente está falando de 5 anos atrás. Então, de certa maneira, a gente foi pioneira nesse assunto, em trazer essa discussão, porque foi o primeiro evento voltado para essa clientela que a gente teve aqui no estado, né, Bia? Isso foi em 2019, a gente estava com tudo certo para fazer o segundo quando veio a pandemia. Foi. E aí veio a pandemia, 2020, 2021, gravidez de Bia de novo, aí a gente acabou... outros projetos foram acontecendo, a gente foi deixando e começando outros projetos, por exemplo, o Invisible agora, e a gente traz de volta essa questão do diagnóstico tardio, da inserção no mercado de trabalho, e aí a gente expande isso para todas as dificuldades, todas as invisibilidades, né? E aí é muito gratificante a gente ter você aqui hoje falando sobre as estratégias, falando como que esse processo mesmo do diagnóstico na vida adulta, quanto isso é interessante, é importante, fundamental para esse processo de autoconhecimento. E autoconhecimento é importante para todo mundo, independente de ter um diagnóstico ou não, né? Então essa busca realmente é bem fascinante. E a gente só pode agradecer. Te agradecer por estar aqui, por ter contribuído, né, Bia? Sim, e a gente pensou nesse tema do autismo justamente pelo mês de abril. Sim. Né, que o dia 2 é marcado por essa visibilidade do autismo. Em todos os cantos, né? Em todos os campos. Então a gente trouxe também esse tema para fortalecer essa voz. Espero que vocês tenham gostado, a gente está amando aqui e continuem acompanhando a gente, curtindo e enviando para quem precisa saber dessas informações. É isso aí.